Ora, porque Jesus vive. Como foi o grande conflito? Como foi modificado o sábado? A profecia declara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, versículo 25. A fim de prover um substituto para a adoração dos ídolos, a adoração de imagens e relíquias foi gradualmente introduzido no culto cristão. O decreto de um concílio geral estabeleceu finalmente esta idolatria. Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, dividindo o 10º mandamento para conservar o número deles. Dirigentes não consagrados da Igreja tripudiaram também sobre o 4º mandamento, pondo de parte o antigo sábado, o dia que Deus abençoara e santificara, em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, e em seu lugar exaltaram a festa observada pelos pagãos, como o venerável dia do sol. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos, mas Satanás trabalhou a fim de atingir o seu objetivo. O domingo foi transformado em festividade em honra da ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram realizados nele. Era, porém, considerado como dia da recreação, sendo o sábado ainda observado como dia santo. Satanás induzira os judeus antes da vinda de Cristo a subcarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando-o um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz sob a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou desdém sobre o sábado como sendo uma instituição judaica, enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira. Ele levou-os a fim de mostrarem o seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado um dia de tristeza e pesar. O imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado pelos seus súbditos pagãos e honrado pelos cristãos. Foi instado a fazer isto pelos bispos da Igreja, inspirados pela sede de poder. Perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como por pagãos, isto resultaria em maior poder e glória para a Igreja. Mas embora muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade, eles continuavam a considerar o verdadeiro sábado como santo ao Senhor e observavam-no em obediência ao 4º mandamento. O arqui-enganador não tinha terminado a sua obra e estava decidido a exercer o poder por intermédio do seu vigário, o orgulhoso pontífice que pretendia ser o representante de Cristo. Vastos concílios foram realizados, aos quais concorriam os dignatários da Igreja de todo o mundo. Em quase todos os concílios, o sábado era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era exaltado. Assim, a festividade pagã veio a ser finalmente honrada como instituição divina, enquanto o sábado bíblico era declarado como relíquia do judaísmo e declarados amaldiçoados os que o observavam. O apóstata conseguira ter êxito e exaltar-se contra tudo o que se chama Deus, o objeto de culto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ousar a mudar o único preceito da lei divina, que indica o Deus verdadeiro e vivo. No 4º mandamento, Deus é apresentado como o Criador, como memorial da obra da criação. O 7º dia foi santificado para o repouso do homem, destinado a conservar o Deus vivo, sempre diante da mente humana, como objeto de culto. Satanás esforça-se por desviar os homens da obediência à lei de Deus. Portanto, dirige os seus esforços contra o mandamento que aponta Deus como Criador.
Os protestantes hoje insistem em afirmar que a ressurreição de Cristo no domingo fez dele o sábado cristão. Contudo, nenhuma honra semelhante foi atribuída a este dia por Cristo ou pelos seus apóstolos. A observância do domingo teve origem no mistério da iniquidade. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o qual, já no tempo de Paulo começar a sua obra, que razão pode ser dada para uma mudança que as Escrituras não sancionam? No século VI, o bispo de Roma foi declarado como a cabeça de toda a Igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Começaram assim os 1260 anos da opressão papal, perdidos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5 a 7. Os cristãos foram obrigados a renunciar à sua integridade e a aceitar as cerimónias e culto papais, ou a passar a vida nas masmorras, ou a sofrer a morte. Cumpriam-se assim as palavras de Cristo: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas, capítulo 21, versículos 16 e 17. O mundo tornou-se um vasto campo de batalha. Durante séculos a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e a obscuridade. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da Idade Escura. A fé foi transferida de Cristo para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes, a quem ele delegara autoridade. O Papa era seu mediador terrestre para as pessoas. Ele estava em lugar de Deus. E esquivar-se das suas exigências era motivo suficiente para se afligir ao infrator a mais severa punição. Assim a mente do povo desviava-se de Deus para homens falíveis e cruéis, e ainda mais para o próprio príncipe das trevas, que por meio deles exercia o seu poder. Quando as Escrituras são suprimidas e o homem vem a considerar-se supremo, só podemos esperar fraudes, engano e iniquidade aviltante. Dias de perigo para a Igreja. Os fiéis porta-estandartes eram poucos. Parecia por vezes que o erro prevaleceria e que a verdadeira religião seria banida da terra. O Evangelho perdeu-se de vista e o povo foi sobrecarregado com exigências severas. Ensinava-se-lhes a confiar nas próprias obras para a expiação do pecado. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, construção de igrejas, relicários e altares, bem como o pagamento de grandes somas à Igreja. Tais actos eram apontados como capazes de aplacar a ira de Deus ou de assegurar o seu favor. Por volta do final do 8º século, os romanistas começaram a sustentar que nas primeiras épocas da Igreja os bispos de Roma haviam possuído o mesmo poder espiritual que assumiam agora. Escritos antigos foram forjados pelos monges, decretos de concílios dos quais antes nada se ouvira foram agora descobertos, estabelecendo a supremacia universal do Papa desde os primeiros tempos. Os poucos fiéis que construíram sobre o verdadeiro fundamento, está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, achavam-nos perplexos, cansados da constante luta contra a perseguição, fraude e qualquer outro argumento engredado por Satanás. Alguns que tinham sido fiéis
desanimaram por amor à paz e Satanás. Alguns tinham sido fiéis e segurança da sua propriedade e vida, desviaram-se do genuíno fundamento. Outros não se deixavam intimidar pelos inimigos. Generalizou-se a adoração de imagens, acendiam-se velas perante imagens e dirigiam-se-lhes orações. Prevaleciam os costumes mais absurdos. A razão parecia haver perdido o domínio, enquanto os próprios sacerdotes e bispos eram amantes do prazer e corruptos. Só se poderia esperar que o povo que os tinha como guias submergisse na ignorância e no vício. No 11º século, o Papa Gregório VII proclamou que a Igreja nunca errara e nunca poderia errar, de acordo com as Escrituras, mas as provas escriturísticas não acompanhavam a exerção. O altivo pontífice também pretendia o poder de depor imperadores, numa ilustração do caráter tirânico deste advogado da infiabilidade. Foi o tratamento que dispensou ao imperador alemão Henrique IV. Por ter supostamente desprezado a autoridade papal, este monarca foi excomungado e destornado. Os seus próprios príncipes foram acoroçoados por mandado do Papa na rebelião contra ele. Henrique sentiu necessidade de fazer as pazes com Roma. Em companhia da esposa e de um servo fiel, atravessou os Alpes em pleno inverno, a fim de humilhar-se perante o Papa. Chegando ao castelo do Papa, Gregório foi conduzido a um pátio exterior. Ali, no rigoroso frio do inverno, com a cabeça descoberta e pés descalços, esperou a permissão do Papa para comparecer à presença deste. Não foi senão depois de 3 dias de jejum e confissão que o pontífice se designou conceder o perdão. Mesmo assim, só com a condição do imperador esperar a sanção do Papa antes de reassumir as insígnias ou exercer o poder da realeza. Gregório, envaidecido com o triunfo, jactava-se de que era seu dever abater o orgulho dos reis. Quão notável é o contraste entre o despótico pontífice e Cristo, que se representa a si mesmo como estando a rogar à porta do coração para ser admitido e poder aí entrar para dar perdão e paz. Ensinou ele aos discípulos: quem quisesse ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Mateus, capítulo 20, versículo 27. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam exercício e influência na Igreja. Muitos ainda se apegavam aos dogmas da filosofia pagã e encareciam o seu estudo face a outros como meio de estes ampliarem sua influência entre os pagãos. Erros graves foram sim introduzidos na fé cristã. Como penetraram na Igreja as falsas doutrinas? Destacam-se entre outros os erros o da crença na imortalidade natural do homem e a sua consciência na morte. Esta doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disso proveio também a heresia do tormento eterno para os que morrerem impenitentes, a qual logo de início se incorporara à fé papal. Achava-se preparado o caminho para mais uma invenção do paganismo, o purgatório, empregando para amedrontar as multidões supersticiosas. Esta heresia afirmava a existência de um lugar de tormento no qual as almas que não mereceram a condenação eterna deveriam sofrer punição pelos seus pecados e do qual, quando libertas da impureza, seriam admitidas no céu.